Olá, então muito bem-vindos a essa nossa aula de esclarecimentos, vamos dizer dúvidas. Portanto, esta pequena nota vem na sequência da resposta à pergunta do Magno, que prende-se com o cálculo da armadura das vigas. Nós prometemos que íamos dar uma explicação geral para se perceber a disposição de armaduras em vigas naturalmente de betão armado. Ok, prontos, então o que nós vamos dar não faz necessariamente parte do conteúdo do curso. São algumas noções precisamente da disciplina de betão armado, ensinada nos cursos de engenharia civil, também nos cursos de arquitetura, mas de forma menos aprofundada, ok? Isto mais para curiosidade, não é? Para o conhecimento, ok? Então, vamos imaginar uma laje que podia ser de uma moradia, de um edifício retangular. Portanto, a laje vai receber as cargas, seja dos móveis, por exemplo, da TV, das pessoas, do revestimento, do piso e etc, etc. Portanto, esta laje vai dizer, olha, não aguento mais e vai pedir ajuda das vigas. As vigas vão receber o peso dessa laje, o peso que atua nessa parte desse lado, vamos chamar lado B, e aqui um lado A, e do lado B vão ser suportadas por essa viga número 2. A uma certa altura, a viga vai dizer, olha, pilares, ajudem aqui porque a coisa está pesada, ok? Então, os pilares entram em ação e hão de receber o peso das vigas. Até um ponto que os pilares vão pedir ajuda às sapatas. As sapatas vão entrar aqui em ação e vão ajudar os nossos pilares, ok? As sapatas, o que fazem, podemos considerar que são elementos de transição. A carga que vai chega até a sapata, é automaticamente distribuída ao solo de fundação. Okay? E o solo de fundação foi dimensionado pelo Criador, que consegue resistir a todas as cargas, desde as nossas pequenas moradias até aos grandes arranha-céus. Okay? Naturalmente tem que ser um substrato do solo resistente, competente. Um substrato competente é assim que se costuma dizer. Ok, então basicamente isto é de forma muito simples o caminho de carga. Okay? Uma viga de betão armado, como já dissemos, vai então receber uma parte do peso da laje, vai ser suportado pela viga. Okay? E esta é a nossa viga. Naturalmente, eu represento assim de forma muito simplificada, mas na verdade a secção da viga seria uma secção em T. Agora já estou a complicar, mas tanto aqui uma chamada largura de influência, podia ser LFT. Mas vamos simplificar, porque nós engenheiros gostamos de simplificar, e vamos considerar uma secção retangular, não uma secção em T da viga, mas uma secção retangular, ok? Então a nossa viga vai ser somente isso, uma largura B e uma altura H. Então, analisando longitudinalmente a viga, eu vou analisar uma viga com um apoio de continuidade, ok? Esses são pilares, aqui e viga. Naturalmente, em cima nós teremos laje, ok? Vou mostrar aqui um vídeo que peguei emprestado da Universidade de São Paulo, está disponível no YouTube. Podemos também deixar o link só para vocês terem uma ideia daquilo que estamos a falar, ok? Então aí é só um exemplo do que acontece para um material. Ó. Isso representa o centro geométrico. Ó, percebam que ó, as fibras de cima estão sendo tracionadas, as de baixo comprimidas, porque eu estou exercendo momento tracionando em cima. Agora, ó, momento tracionando embaixo, ó, momento tracionando embaixo. Olha que esse quadradinho, ó, ele alongou porque ele tracionou. Então essas fibras até o centro geométrico são alongadas e esse valor máximo de alongamento se dá nas fibras mais inferiores, ou seja, a maior tração está aqui, e aqui em cima, ó, encurtou e a maior tensão de compressão daqui. Encurtou, compressão, alongou, tração. E na região do centro geométrico aqui da minha peça, eu tenho tensões nulas. É como se nessas fibras elas não alongassem nem encurtassem. Isso é o que acontece na vida real. Então, o que é que está a acontecer aqui? Nós, como acabamos de ver no vídeo, nós vamos ter uma viga fletida, simplesmente apoiada. Aqui, naturalmente, vamos ter compressões e aqui trações.
ok? Essas fibras inferiores vão tender a tracionar. Se imaginarmos uma viga de betão aqui, vão aparecendo umas fendas, ok? Então, o betão é um material que resiste muito bem à compressão. Por exemplo, se pegarmos um provete, um cubo, por exemplo, de betão, uma amostra de betão, e submetermos a uma força de compressão, ela vai resistir muito bem. Ou seja, estamos a falar de resistências de 25 megapascais, ou até superiores, podemos chegar a 50 ou mais megapascais. Não é? Em termos de tração, nós estamos a falar na ordem, apresenta assim, tensão de tração, de 2.9 ou 3. 2.9 seria para um C3037, 2.9 é aproximadamente 3 a 25 ou a 50 ou a 30, nesse caso do C3037, né? Ou a 30, estamos muito longe. Ou seja, resumindo todo esse palavreado para dizer que o betão resiste muito bem à compressão, mas em termos de trações, se nós tracionarmos, vão surgir aqui fissuras e o betão não resiste grande coisa, ok? Então, para resistir aos esforços de tração, nós introduzimos o aço. Portanto, aqui vamos ter armaduras, varões de aço para resistir aos esforços de trações. Só que, como uma viga com apoio de continuidade, tem aqui um pilar, tem um pilar ao meio, tem outro pilar na outra extremidade, tem um diagrama de momentos, mais ou menos assim, que enquanto aqui existem trações e aqui compressões, aqui no apoio é precisamente o contrário. Aqui vamos ter trações e aqui vamos ter compressões, ok? Como vimos no vídeo que passou anteriormente. Então, nós vamos precisar de armaduras na parte inferior para resistir aqui às trações e na parte superior para resistir a essas trações. Só que em termos construtivos, essas armaduras aqui na parte superior, ok, não podem estar suspensas, têm que estar agarradas de alguma forma. Então, o que eu faço, porque o aço também vai resistir não só às trações, esse é o principal objetivo, mas também às compressões, não é? Mesmo se o betão, regra geral, é suficiente. Mas eu quero ter o aço aqui por razões construtivas, por outro lado também para controlar a fendilhação do betão, porque o betão tem um componente que é o cimento. No cimento ocorrem reações de hidratação que levam à fissuração por retração, por exemplo, retração da pasta de cimento. Ok? São termos muito técnicos, isso é engenharia de materiais, não é? Mas só para termos uma ideia porque é que nós estamos a usar os varões. Portanto, se fizermos um corte aqui, olhando nessa direção ou na direção oposta, nós vamos ter armaduras, varões de aço a passar na parte superior da viga e varões de aço na parte inferior, ok? Depois temos estribos para resistir a outros esforços. O aço está aqui para resistir às trações, basicamente para controlar a fendilhação. E esse estribo vai resistir a forças que surgem, chamadas forças de corte, ou esforço transverso. Mas para já vamos nos ater à flexão das vigas, ok? Então, o facto de eu ter aqui, por exemplo, na zona do vão, neste segundo tramo, o vão de comprimento L2, aqui vamos ter L1, essas armaduras vão me permitir ter o estribo, ok? Pode ser necessário acrescentar outros varões, que depende do valor do momento no vão. No caso dos apoios, podemos ter maior quantidade de armadura na parte superior e menor na parte inferior. Na verdade, nem seria necessário termos armadura na parte inferior, porque aqui o momento é só negativo. Não temos momento positivo no apoio. Mas por que então que temos armaduras na parte inferior? Questões construtivas, ok? Também porque, mais uma vez, mais aprofundado aqui, a armadura inferior pode necessitar de um comprimento de amarração, ok? Que faz com que essa armadura não fique somente até aqui, no vão, mas que se prolongue até o apoio. Prontos. Mas em geral, nós vamos ter armadura na parte superior, armadura na parte inferior. Então, uma viga como esta, em geral, é armada desta forma. Eu aumentar a escala, considerar aqui um apoio, outro apoio e o apoio de continuidade. Então vou ter varões na parte inferior, naturalmente respeitando o recobrimento, varões na parte
superior, ok? Agora, nessa zona do vão, os varões da parte inferior, aqui entre os apoios, geralmente podem estar em maior quantidade. O mesmo pode acontecer aqui. Por quê? Porque aqui é onde ocorre o momento máximo, ou seja, é onde as fibras inferiores são mais tracionadas. A tração aqui é maior. Portanto, tem que ter uma maior quantidade de aço para resistir a essas trações. Na parte superior é o contrário, não é a meio, mas é no apoio. Aqui no apoio o momento é maior, então temos maiores trações aqui. Então pode ser que as armaduras aqui estejam em maior densidade aqui na zona, as armaduras superiores, do que aqui na direção do vão, ok? Então, basicamente é isso. Portanto, se este aqui, o esquerdo, fosse um apoio de continuidade, né? Se continuasse, vamos apagar isso, então, se continuasse, então aqui também provavelmente teríamos a mesma quantidade, um pouco menor ou um pouco superior que este, porque também é um apoio, ok? Então, quando estivermos a olhar para uma viga, numa secção, já sabemos que vamos ter estribo, vamos ter armaduras longitudinais na parte superior, armaduras longitudinais na parte inferior. Estes 4 varões sempre estarão lá, por razões construtivas. Não conseguiria colocar os estribos se não tivesse onde agarrá-los, ok? Pronto. Então, depois poderá existir a necessidade de reforçar, ou seja, se calhar os 2 varões que eu tenho na parte superior, por exemplo aqui nos apoios, podem não ser suficientes para resistir aos esforços que lá estão. Ou se chamamos momento fletor. Ou podemos simplificar dizendo ao esforço de tração que vai se gerar nessas fibras, ok? Então, pode existir a necessidade de acrescentar mais 1 ou 2 varões, dependendo também do diâmetro. Quanto maior for o diâmetro, mais resistente, maior é a área da secção do aço, portanto, maior é a tensão que pode suportar. Nesse caso, as tensões de trações, ok? Pronto, eu acho que, assim, em termos gerais, é isso que acontece. Agora, às vezes, os varões na parte superior, vou desenhar com outra cor aqui, nós podemos ter uma viga assim, tem varões superior, que seriam, por exemplo, esses 2 aqui, e depois tem outro que só está na zona do apoio, que seriam, então, esses reforços aqui, ok? Eu representei aqui um porque fiz uma secção pequenina, mas podiam ser 2, ok? O mesmo pode acontecer aqui na zona de vão, para além desses 2, ter a necessidade de mais um, ok? Então, eu acho que até aqui chega para dar um panorama. Isso aprende-se nas disciplinas de betão armado. Isto para dar uma visão do que é que nós estamos a medir num projeto estrutural, ok? Porque muitas vezes ajuda a termos a visão do todo, né? O que é que nós estamos a calcular, o que é que nós estamos a medir, o que é que está por trás desse cálculo, né? O que é que está a ser considerado. Sabendo isso, às vezes é mais fácil ler e interpretar um desenho de estruturas, um projeto estrutural ou de estabilidade, como também é chamado. Se acharem que conteúdos como este são interessantes, digam-nos que nós podemos produzir mais, ou se só faz confusão, também digam e a gente para por aqui, ok? Porque muita engenharia, muito cálculo, não são todos que gostam. Ok? Prometido é devido. Fica então aqui esta dica que pode ser útil. Até a próxima.